Objeto, dá-nos a tua opinião e diz-nos o que é que tu achas de a Bitcoin ser legal tender nos países. O que Isso é é que uma tu achas? pergunta muito genérica, vamos lá ver. Achas que é interessante ou achas que não é interessante? Ou achas que é mau para a Bitcoin, é bom para a Bitcoin, é bom ou mau para os países? Vamos Bem, fazer um pequeno debate sobre isto. acho que a pergunta a quem o fazes é um bocado questionável, não é? Fazer essa pergunta a uma pessoa como eu, estou à espera que a resposta seja sempre a mesma. Mas sim, claro que é interessante ver estes movimentos, acima de tudo, sendo os jovens. Eu acho que o Bitcoin nos próximos anos, um, se esta tendência se mantém e, e há uma grande parte da população mundial, enfim, nas gerações mais jovens que querem atingir, se calhar, algum estatuto político, tal como essa senhora. Um, e pronto, ela não está propriamente associada ao movimento conservador mexicano, ou o que é que seja, ou longe disso. Um, ou seja, temos aqui uma pessoa fora do comum. Por exemplo, se este cenário se visse nos Estados Unidos da América, estaria associado ao movimento republicano, conservador, enfim, neoconservador. E Uhum. aqui vemos uma pessoa com tendências diferentes, liberais, enfim, socioliberais, pá, que ao fim e ao cabo está a utilizar o Bitcoin como margem de manobra para atrair o voto das populações mais jovens. Pelo menos é isso que eu vejo. Agora, se é possível que a lei passe, é questionável. Não sei se o México será ainda um dos países que vai adotar o Bitcoin tão cedo, mas claro que é vantajoso não só para a população, mas como... Apesar de termos lá o Roberto Salinas, não é? Roberto? Salinas, né? Sim, o É o Salinas. Salinas, que é um dos grandes milionários do México, que é Estava em Miami completamente. também. Estava em Miami e que é um dos grandes, também um grande adepto da Bitcoin e acha que a Bitcoin é uma alteração muito grande que deve ser introduzida e que as pessoas devem aderir. Portanto, até é capaz a nível do Salinas, até como ele tem grande influência, sendo o bilionário que é no México, se calhar também pode dar uma pequena ajuda nos bastidores a que esta lei passe, não sei. Eu também acho que existe um grande incentivo, até por parte da fuga às CBDCs, este incentivo por trás da malta do narcotráfico. Eu duvido muito que a malta que vende cocaína e cheirinhos e o caraças faça isso utilizando uma CBDC. Ou seja, mais tarde ou mais cedo eu acho que que esse mercado vai ser engolido pelo Bitcoin. E isso fará com que muitos países na América Latina tenham os seus políticos, quiçá comprados ou algo do género. Não, essa é a realidade. Eu não me referia a que ele fosse comprar os políticos todos para passarem a lei. Seria mais fácil. Era. Mas não, eu referia-me era que talvez uma pessoa com a influência que ele tem no México, talvez com algumas conversas de bastidores, conseguisse educar mais os políticos no sentido de entenderem um bocadinho melhor a Bitcoin e se calhar perceberem que ela é melhor para o México também enquanto legal tender, em simultâneo com o peso mexicano, obviamente. Mas acho que a linguagem dos políticos não é essa. Acho que a linguagem dos políticos é poder e dinheiro, por isso. Sim. Exato, pois. A gente sabe. Acho que os políticos, acho que eles têm um interesse, né? Tem um interesse ali em relação a isso, né? A conquistar votos e tudo mais. Mas acho que o papel do Salinas e acho que até do pessoal lá é abrir os olhos para o capital estrangeiro que possa ver o país, né? Então, de novos mercados e de infraestrutura, porque a gente imagina que os políticos não fazem a mínima ideia onde eles estão se metendo, né? Porque ninguém faz, nem nós, né? A gente que não sabe direito, imagina eles. Mas por mais que eles estejam aproveitando ou surfando essa onda, o marketing, né? Um olhar para o futuro. E até quando a gente foi para El Salvador, eu conversava com as pessoas lá, falei assim, para mim, a gente ficou muito surpreso, porque a gente jamais imaginou que um governo adotaria antes do que a maioria das empresas, das pessoas. Então, e adotar a única tecnologia que eles não podem controlar. Então, acho que isso é interessante, mas eu acho que a visão, por exemplo, do Salinas, que é uma visão muito mais de negócio e mercado, talvez ele vai abrir os olhos para isso. Vocês vão conseguir mais votos, vai conseguir mais investimentos para o país e desenvolvimento por outro lado, mas não do controle da moeda. Eu acho que a visão do Salinas nem é tanto para o negócio, eu acho que é mais como proteção contra a inflação, proteção contra a perda de valor que ele já tem acumulado. Eu acho que ele não está a entrar na Bitcoin para ficar mais milionário ainda. Eu acho que ele está a querer proteger aquilo que já tem. Sim. Está a usar a Bitcoin mais como um hedge
contra a própria inflação ou a desvalorização do dinheiro em geral. Mas por mais que ele tenha interesses pessoais, eu acho que é que nem o Michael Saylor, ele tem que usar a habilidade dele e a influência dele para convencer os políticos pelos argumentos que ele acha que pode... O político está interessado no capital político, em votos e tudo mais. Óbvio. Então, o Salinas tem que dar uma chavecada lá no pessoal, mas não falar assim, tô protegendo o meu patrimônio. Não, para o México, isso vai ser maravilhoso, porque os gringos vão vir para cá tudo. Então, acho que vamos ver. Mas é interessante. Mas o objetivo de, aliás, ainda bem que o objeto é hoje um dos nossos convidados, porque obviamente é um adepto da escola austríaca e, portanto, como ele disse bem no início, fazer-me essa pergunta a mim é um bocadinho fácil entender a resposta, mas porquê? Porque tem-se gerado agora nesta última semana, por causa desta notícia do México, houve algumas opiniões, até pessoas bastante ligadas ao mundo Bitcoin e shitcoins em geral, que acham que a adoção da Bitcoin por Estados-nação é muito mau para a Bitcoin e é até um bocadinho, acham eles, é um bocadinho contra os princípios fundamentais do próprio Satoshi quando criou o Bitcoin, que fosse uma moeda completamente descentralizada e que as pessoas aderissem só por vontade própria e que nunca fosse, digamos assim, o argumento é que quando um Estado-nação torna a Bitcoin legal tender, que está a forçar a Bitcoin às pessoas e que está a forçar ao contribuinte desse próprio país a entrada na Bitcoin. Não sei, eu não concordo muito com essa ideia, mas gostava de saber qual é a opinião do objeto sobre isso também. Se ele acha que a adoção por um Estado da Bitcoin como legal tender é forçar a Bitcoin às pessoas ou não. O que é que acha? Vamos lá ver. Se a grande maioria da população mundial já tinha ouvido outra pessoa comentar isto. Se a grande maioria da população mundial está destinada à servidão voluntária, bem, se temos um ditador benevolente ou o que é que seja ele quem for, que toma a iniciativa de tornar o Bitcoin legal tender no seu próprio país, se isso é uma agressão ou não contra a propriedade da população, ou se é feito com o dinheiro dos impostos. Bem, isso é uma pergunta questionável. Vamos lá ver. Não deixa de ser bom para os cofres do país, no longo prazo. Agora, pois, a pergunta devia ser direcionada para se é sequer ético fazer o que ele está a fazer com os impostos das pessoas, não é? Portanto, a pergunta, se calhar, enfim, o problema, se calhar, não está no facto de ele estar a comprar Bitcoin com o dinheiro roubado. Ele teve que roubar dinheiro primeiro para comprar Bitcoin, enfim, não estou a dizer. Mas pronto. Quer dizer que tu não gostas muito? Eu já percebi que sim, eu acho que anti-Estado, né? Como eu também sou, mas pronto. Vamos lá ver. Do ponto de vista geopolítico, mais tarde ou mais cedo, Estado de Nações vão ter que tomar decisões. Se o Bitcoin tem nos próximos anos a valorização que estamos à espera, muitos países ali na América Central vão ter que tomar uma das duas decisões. Ou ficamos a olhar para o que El Salvador está a fazer, ou esperamos pela iniciativa da população. E eu, como tenho visto a população, assim vou tirar ali uma amostra média da população mundial. As pessoas não entendem o que é dinheiro, então acho que se calhar o mais provável então será esse tipo de decisões vir de pessoas num estatuto maior, chefes de Estados e coisas assim. Porque, se eu partir de uma amostra portuguesa para fazer uma estimativa da população mundial, então, se calhar vai ser daí, apesar de eu não gostar muito. Gostava que a plebe e que as pessoas tomassem a iniciativa de tornarem primeiro o Bitcoin legal tender para elas, digamos assim, do que ser um Estado, mas do ponto de vista geopolítico é muito mais vantajoso para um Estado tomar essa iniciativa, não só por vantagens competitivas, mas enfim, do que se calhar uma pessoa que ainda não possa ver essa vantagem. Não sei se responder à tua pergunta, mas é difícil responder. É só para eu tentar perceber. Se eu percebi a tua opinião, tu obviamente não és um estadista, pronto, eu já percebi, eu também não sou, somos bastante parecidos nesse aspecto. Como libertários que somos, não acreditamos em governos, nem em políticos, nem até na democracia que existe. Mas eu colocava aí uns 3 pontos, porque, enfim, eu acredito na governança natural. Exato. Natural, não uma governança imposta, aí é questionável. Mas pronto, podes continuar. Mas desse ponto de vista, o que eu acho que entendi da tua parte é que, se não sendo um estadista e, portanto, não és a favor ou seja, consideras que o Bukele, quando está a usar o dinheiro do país para comprar Bitcoin para as reservas, é como se estivesse a roubar a população, da mesma forma que os impostos ou que a inflação que é criada pelas moedas fiadas. Foi isso que eu entendi?
há outro ponto que é, imagina o príncipe de Liechtenstein comprar Bitcoin com as reservas do pequeno país. Uhum. Numa situação dessas, até posso ser a favor, porque aumenta a soberania, enfim, sobre o próprio Estado. Agora, lá está. Estas falsas democracias, ou o que é que seja que foi implementado em todo o Ocidente, não sei, é questionável, lá está. Não, eu acho que é inevitável políticos e até mesmo países fazerem até mais cedo do que a grande maioria da população, porque têm os incentivos a seu lado. Se não o fizerem tão cedo, vão ser ultrapassados por países que o façam. A questão está aí. Então não têm grande escolha. Ou fazem ou não o fazem. E acho que as consequências são para ser absorvidas depois de tudo estar feito. Enfim, as consequências são depois. Ou seja, se tu seres o primeiro ou seres o segundo, vai ter consequências lá à frente.